Vocês já ouviram falar em doença pulmonar obstrutiva crônica? Falar em quê? Tá de sacanagem com esse nome? Tô não. Na verdade, DPOC é uma sigla para um conjunto de alterações fisiopatológicas que levam à dificuldade de oxigenação dos nossos tecidos. É a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. E cientistas brasileiros da USP publicaram recentemente um artigo demonstrando que a DPOC tem relação direta com a imunossenescência. Imuno o quê? De novo? Tá de sacanagem. Não, tô não. Imunossenescência nada mais é do que o envelhecimento do nosso sistema imunológico. E esse artigo científico, esse trabalho científico, mostra que a DPOC pode acelerar o envelhecimento do nosso sistema imune e isso traz repercussões agora na Covid-19. É sobre isso que eu vou falar para vocês, numa linguagem bem simples e acessível, mas eu peço antes disso que você se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação, deixa teu comentário, se gostar, compartilha esse vídeo, é conhecimento de base científica. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois bem, gente, vamos lá. Primeiro, o que vem a ser DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É um conjunto de alterações fisiopatológicas que normalmente tem como pano de fundo a bronquite e uma outra alteração do nosso sistema respiratório, que é o enfisema pulmonar. Enfim, o quê? Vamos lá. Bronquite nada mais é do que a inflamação dos nossos brônquios. São pequenos canudinhos, pequenos tubinhos que vão até os nossos pulmões, levando o oxigênio e trazendo o CO2. Quando esses brônquios se inflamam na bronquite crônica, diminui o diâmetro desses tubos e o ar tem mais dificuldade de passar. Consequentemente, a pessoa fica mais ofegante, fica com dificuldade de respirar. Isso é muito comum em fumantes ou pessoas que vivem em áreas urbanas sujeitas a uma poluição muito forte do ar atmosférico. E o enfisema pulmonar? O enfisema pulmonar é uma alteração dos nossos alvéolos, onde acontece o acúmulo de líquido dentro dos alvéolos. E aí observe, se o alvéolo é quem faz a troca de ar e oxigena o nosso sangue, se ele está parcialmente inundado de líquido, vai fazer com que essa troca seja dificultada. E aí vê só, a pessoa já tem bronquite com o volume dos brônquios diminuído e dificultando a passagem do ar. E ainda tem parte dos alvéolos encharcados de água, dificultando a troca com o nosso sangue. Isso resulta em uma dificuldade de oxigenação dos nossos tecidos. E esse estudo aqui, publicado agora recentemente por pesquisadores da USP, associou a DPOC, que é esse conjunto de alterações que levam à dificuldade de oxigenação, de renovação de oxigênio nos nossos pulmões e nos nossos tecidos, com a imunossenescência. Senescência nada mais é do que um processo natural de envelhecimento, e o nosso sistema imune, como faz parte do nosso corpo, envelhece junto com ele. Acontece que esse envelhecimento ele pode ser precoce, ele pode ser acelerado, e o estudo mostrou que há uma íntima relação entre a DPOC e a aceleração do envelhecimento do nosso sistema imunológico. Basicamente, os cientistas descobriram que pessoas com DPOC têm uma quantidade menor de um tipo de linfócito imaturo, linfócito jovem, chamado linfócito naive. É desejável que a gente tenha uma grande quantidade de linfócito naive, porque são linfócitos jovens, que podem se diferenciar em linfócitos ativos. Quem tem DPOC tem uma quantidade menor de linfócitos jovens, de linfócitos naive e uma quantidade maior de linfócitos mais envelhecidos. Isso dificulta a resposta imunológica e torna a pessoa com DPOC mais vulnerável a infecções como, por exemplo, a infecção por Covid-19. Talvez aí nós tenhamos uma das explicações de o porquê que pessoas com DPOC foram pessoas que no primeiro momento da pandemia acometidas pela Covid-19 faleceram numa quantidade maior. Um outro dado importante desse estudo apontou para que as pessoas com DPOC, em função da imunossenescência precoce, ou seja, em função do envelhecimento precoce do sistema imunológico, são pessoas também que respondem de uma maneira menos intensa
a vacinação. E aí talvez esteja uma outra explicação de o porquê que algumas pessoas, mesmo vacinadas, contraíram o coronavírus uma segunda, uma terceira vez, boa parte delas com DPOC e, consequentemente, com imunossenescência. E aí você me pergunta, tem jeito para resolver essa situação? Bom, os cientistas apontaram que é necessário controlar a DPOC, ou seja, pessoas que têm o hábito de fumar e um hábito que se arrasta por anos devem abandonar esse hábito para poder melhorar a saúde pulmonar e devem introduzir hábitos saudáveis no seu cotidiano, como fazer atividade física regularmente. 40 minutos de caminhada por dia já ajuda bastante o desenvolvimento do pulmão e ajuda bastante a capacidade respiratória das pessoas que têm DPOC. É importante também que a fisioterapia seja associada e se você mora numa cidade com o ar bastante poluído, se puder, procurar morar em cidades com o ar mais puro, com o ar mais limpo. Desse estudo, portanto, resulta uma conclusão óbvia. A baixa capacidade de oxigenação dos tecidos de quem tem DPOC favorece o envelhecimento precoce do sistema imunológico, deixando as pessoas com DPOC mais vulneráveis a infecções e não respondentes às vacinas que são preconizadas para controlar essas infecções. É isso, procure adotar um estilo de vida saudável, acredite na ciência, tenha consciência. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, teu like, isso é muito importante para o nosso canal. Forte abraço, até a próxima!